Em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, o Senhor é graça, o Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai rogai por nós que a recorremos a vós. vós. Amém. Muito bem. Lucas, fala aí um pouquinho de você. Então, meu nome é Lucas, eu sou casado, né? Tenho 4 filhos, sou casado com Ana Carolina de Jesus, Zardo. Eles estão assistindo ali a live, né? Também comentaram aí nos comentários. Sou missionário católico, participo da missão Maria Porta do Céu, que acontece toda segunda-feira ali no bairro Tibério, né? Sou catequista também e diversas atividades a gente realiza, né? Eu tô agora atualmente trabalhando como professor também, então sou professor também. Esse ano eu estou fazendo essa nova experiência de dar aula, né, em um colégio católico aqui na cidade de Uberlândia. Estou muito feliz. Muito bem, Lucas. Que coisa boa, né? Eu estou muito feliz aí por você nessa nova missão de professor aí com os alunos, com esse colégio católico aí na cidade de Uberlândia. Muito bem. Lucas, vamos falar aí um pouquinho, e você que está entrando agora, você puder compartilhar aí este link aí na sua lista de contatos, a gente agradece, porque daí outras pessoas podem entrar também e estar conosco nessa noite. Depois desse feriadão aí de carnaval, que o povo aí fez as suas brincadeiras, eu espero que tenha sido com prudência e a devida diligência, mas a gente nem sabe e nem sempre isso acontece, infelizmente, né? Mas iniciaremos amanhã na vida da igreja, não apenas mais um tempo litúrgico dentro do calendário da Igreja Católica, mas é mais do que iniciar um novo ciclo de liturgia. Sim. Mas é um tempo verdadeiramente de conversão, de mudança de vida. É claro que a conversão e a mudança de vida ela é diária, ela se dá a cada momento da nossa vida. É bem verdade isso. Mas é um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Daqui 40 dias celebraremos aí o tempo da Páscoa do Senhor, mas que a gente possa preparar espiritualmente para celebrarmos uma das maiores festas, solenidades do cristianismo, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E é bem verdade, eu gosto sempre assim de começar, Lucas, fazendo uma definição, quaresma. Por mais que a gente saiba o que significa e tudo, né? Mas quaresma vem de 40 dias, tem esse significado de 40 dias de preparação para a Páscoa, repito. Porém, o número 40 na Bíblia ele é muito significativo. E ele, no Antigo Testamento, faz memória aos 40 dias que Deus fez chover sobre a terra, que é o dilúvio, que significa exatamente este tempo de renovação. Foi um tempo de purificação que a humanidade criada por Deus vivenciou, mas que acabou caindo no erro, como a gente lembra lá no livro do Gênesis e tudo mais. Mas Deus concede uma aliança por meio de Noé. Renova todas as coisas, faz esse tempo de purificação para que possa recomeçar, um reinício de tudo. Mas lembramos também os 40 anos, já no livro do Êxodo, em que o povo de Deus caminhou da escravidão do Egito para uma terra de liberdade, uma terra nova, 40 anos, sob a liderança de Moisés, buscando ali a terra prometida, uma terra que corresse leite e mel. Portanto, mais uma vez, um período aí de libertação, de renovação, de uma vida nova.
E no Novo Testamento nós temos os 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado, antes de começar propriamente o seu ministério, a sua vida apostólica. Então, gente, é claro que o número 40, ele é simbólico. Ninguém consegue, vamos falar assim, uma mudança radical de vida em 40 dias. Né? Ninguém consegue, mas é um processo que dura a vida inteira, mas que tem esse início que nos 40 dias é este tempo verdadeiramente da gente querer buscar a Deus. É de busca a Deus. Mais do que buscar a Deus, é pedir a força de Deus para que nos conceda essa mudança de vida. E para isso é necessário a gente fazer né, para vivenciar uma boa quaresma, como é o tema dessa live, da gente ter algumas práticas que vão nos ajudar nesse exercício espiritual. Aqui, gente, nós estamos falando da nossa vida espiritual. É um exercício, é uma sese, né, do nosso espírito para que a gente possa preparar o nosso coração, a nossa vida, para celebrar a Páscoa do Senhor. Isso mesmo. E é um tempo, né? As pessoas às vezes confundem, né, padre? Ah, quaresma, agora chegou o tempo de penitência. Ah, agora chegou o tempo de jejum, de esmola, né? Precisa ficar muito claro, né? Dentro dos fiéis católicos que, na verdade, a quaresma é um tempo de intensificação. A igreja recomenda isso, né? Se a gente quer progredir em santidade, crescer em santidade e intimidade com Deus, né? A penitência, a oração, o jejum, ela permeia todo o ano, né? Do católico, toda a vida do católico, né? E no tempo quaresmal é um tempo de intensificar, porque às vezes fica parecendo que a igreja só recomenda isso, só fala disso no tempo quaresmal, e na verdade não é, né? Na verdade, no tempo quaresmal é o tempo de intensificar, ou seja, de eu dar um pouco mais, né? De eu exigir um pouco mais, né? De eu poder ir um pouquinho mais além daquilo que já é proposto para mim fazer no meu cotidiano, na vida cotidiana, né? Durante o tempo comum, durante o tempo do advento, né? E agora durante o tempo do quaresmal a gente intensifica isso. Então Sim, isso precisa ficar muito claro, né, padre? sim. É verdade, ô Lucas. E ao longo do ano, o dia que a igreja recomenda para a gente fazer a nossa penitência, para a gente fazer esse momento é, da nossa vida, dessa revisão de vida, claro, deve ser no nosso cotidiano, são em todas as sextas-feiras do ano. É o dia que Sim. fazemos memória da paixão e morte de Jesus, né? É um dia Sim. propício para isso que a igreja coloca. Coloca até mesmo que você possa fazer uma penitência nesse dia, que você possa se dedicar mais à oração. Claro, a gente sabe da nossa correria, do nosso dia a dia, dos nossos inúmeros afazeres, mas são coisas simples que a gente Sim. pode realizar no dia a dia e oferecer a Deus como forma penitencial, e a gente vai estar aprimorando na nossa vida interior. Vamos estar olhando para a nossa vida interior, né? Sem desprezar os nossos inúmeros trabalhos. E quem vem nos chamar muito isso, um santo da nossa igreja, é São José Maria Escrivá, que é conhecido como santo do cotidiano, né? São as pequenas coisas que nós fazemos. Algo muito simples, né? Eu vou dar aqui um exemplo que você às vezes não faz, mas que você possa estar fazendo como exercício quaresmal, penitencial ao longo deste tempo, que é o acordar. Vamos pegar algo bem, bem simples. Todo mundo, a gente gosta daquele soneca do telefone, né? O celular desperta às 5 horas da manhã para a gente começar a trabalhar. Ah, não, mas ainda tenho 10 minutos. E aí eu aperto o soneca. E São José Maria Escrivá, ele tinha uma questão muito interessante nisso, que vem chamar de o minuto heróico. Que a gente começa o nosso primeiro minuto do nosso dia já vencendo aquela batalha que terá uma consequência de vitória ao longo de todo o dia. Olha só, algo muito simples. Né? Que você, às vezes, você coloca lá o seu soneca 2 até
uma ou duas vezes que você aperta ele quando ele desperta, se você fazer esse compromisso, não, que o celular despertar, eu já vou levantar da cama. Eu vou levantar e já vou rezar uma Ave Maria ali, oferecer no meu dia. Ou apenas dizer, Senhor, eu te entrego todo esse dia. E ali você já começa o processo de arrumação, né, de você escovar seus dentes, tomar seu banho, arrumar suas coisas para você ir trabalhar ou levar a criança na escola, enfim. Para você começar o seu dia. É algo simples, mas que a gente faça aquele algo simples com o nosso coração, com essa reta intenção. É uma maneira de você já estar se mortificando, estar se penitenciando, porque às vezes nós somos deixados levar as coisas de qualquer jeito, com o nosso soneca do nosso despertador. Isso já é uma penitência, isso já é uma forma de você começar alguma coisa, né? De você que vai te fazer bem, sem custar nada propriamente, sem fazer grandes renúncias. Às vezes a gente quer, tem a tendência de querer algo grande, mas a gente esquece dessas pequenas coisas, né, Lucas? Sim, sim, verdade. Então, eu lembro muito assim que meu diretor espiritual, certa vez, ele falou assim, Lucas, comece a fazer pequenas penitências diárias, né? Não é nem no tempo quaresmal, mas ele brincava assim, Sim. você sobe de elevador para o seu trabalho, começa a subir de escada, né? Então, pequenos gestos, pequenas penitências vai ajudar a gente a mortificar a nossa carne, né? O prazer, né? Então, ou seja, porque a gente gosta muito de se deleitar, né, no prazer, né? Então, quando a gente começa a incomodar, de certa forma, esses desejos que aparentemente não são nocivos à alma, mas esses pequenos atos vai fazendo com que a gente possa progredir em virtude que a gente consegue nem imaginar, né? A gente não consegue nem imaginar o quanto a gente cresce nas virtudes fazendo esses pequenos atos, esses atos diários, entendeu? E a Exato. quaresma, ela nos chama a isso, a intensificar, né, essa mortificação da carne, né, esse espírito de oração, de jejum, de penitência, né? Então, nós precisamos, nessa quaresma, levar a vida de uma forma mais séria, essa vida espiritual, né, padre? É, exatamente, Lucas. É interessante que você coloca, mais uma vez aí eu lembro de São José Maria Escrivá, que ele batia muito na tecla da questão da nossa vida interior. Às vezes a gente esquece da nossa vida interior. O que é a vida interior? É essa vida nossa de preservar a nossa alma, daquilo que está no mais sagrado do ser humano, que é a nossa própria consciência, que é o nosso próprio coração. E da gente cuidar desse lado espiritual nosso, porque no mundo tão consumista que nós estamos, em que os prazeres da carne é cada vez mais colocado em evidência, resumindo o ser humano apenas ao corporal, à matéria, e às vezes nós temos a tendência de anular uma outra parte da nossa essência humana, que é o nosso espírito. O Sim, ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. O sim, nosso corpo, nós lidamos e devemos fazer, sim, os nossos exercícios corporais, nosso exercício físico, a nossa caminhada, corrida, enfim, academia e tudo mais. Não é pecado nada disso e devemos, sim, para termos uma boa saúde física do nosso corpo, da nossa matéria, né? Mas nós não podemos esquecer que nós temos a nossa alma. A nossa alma está nessa unidade. E se sim, às vezes cuidamos só do corpo e não esquecemos da alma, não cuidamos dela, pode acontecer uma desintegração do ser humano. E o sim, tempo da quaresma é essa oportunidade que nós temos da gente buscar esse equilíbrio de corpo e alma, para que a gente tenha uma vida integrada. E tendo uma vida integrada, nós seremos plenamente humanos, sendo plenamente humanos, seremos divinos, santos, e estamos nesse processo aí de santificação. sim, Por isso que é interessante e nós precisamos cuidar da nossa vida interior. E a nossa vida interior nós a cuidamos mediante exercícios espirituais.
É a penitência, é a mortificação, é a oração, é a caridade, a esmola que nós fazemos para com o outro. E isso, então, vai nos ajudando a gente purificar a nossa alma e, ao mesmo tempo, isso tem uma consequência no nosso corpo e que estaremos integrados e nós seremos mais felizes nesse sentido, né? Então, nós não somos apenas corpo, como o mundo aí está pregando, que a gente vê no desregramento do próprio carnaval, que provoca, enfim, né, nesse sentido. Mas que nós somos espírito também, nós somos alma, né? E temos, então, que buscar isso. E a Quaresma vem nos ajudar a trazer essa vida mais de interiorização, de cuidar do nosso interior. Então, e o que acontece? O grande cuidado que a gente precisa tomar cuidado, a grande questão que a gente precisa tomar cuidado é Uhum. que a frase que sempre roda aí, né? Há longos anos roda a frase: se te faz feliz, não tem problema. Não E é na verdade não é pecado. bem assim, se te faz feliz, não tem problema. Por quê? Porque nós temos que entender que o ser humano, ele chegou num nível de torpeza espiritual, Uhum. porque o pecado vai deixando a consciência do homem torpe, né? Turva, desviada, desviada da verdade, desviada da razão, desviada do mistério encarnado, né? Porque a verdade é uma pessoa, gente, é Jesus Cristo, né? Ele é a verdade encarnada, ele é a sabedoria de Deus encarnada. Uhum. Então, o pecado ele vai fazendo com que a nossa consciência ela fique tão torpe, tão desviada, tão cega, que aí, na verdade, o nosso corpo, ele pede, a gente dá e não consegue identificar que aquilo ali é ruim, no primeiro momento. Uhum. Porém, num segundo momento, a gente pode sempre ver que quando a nossa consciência cai em si, quando o homem cai em si, ele identifica que ele é ruim, né? E ele identificando que aquilo ali é ruim, ele já caiu, ele já se lambuzou, ele já se deleitou no pecado. E aí na quarta-feira de cinza é muito lindo, porque a gente lembra toda quarta-feira de cinza, né? Lembra-te de homem, que és pó e ao pó retornarás. E na verdade a gente precisa lembrar disso todos os dias. E na verdade a Uhum. gente precisa lembrar disso todos os dias. A quarta-feira de cinza é que nos faz memória de que nós não somos daqui. Nós Uhum. não somos aqui, nós estamos de passagem, né? A nossa pátria, como nos diz também nas Sagradas Escrituras, na carta de São Paulo aos Filipenses, acho que no capítulo 2, vem dizer que nós somos cidadãos do céu. Então Uhum. aqui nós estamos de passagem. E nós precisamos lembrar que somos pó, retornaremos para o pó e prestaremos conta diante de Deus das nossas obras. Isso é bíblico. O homem prestará diante de Deus as suas obras. Uhum. Suas obras foram más, vai prestar conta das obras que foram ruins, vai prestar conta das obras que foram boas. Então, este exame que aqui a gente gosta muito de lembrar, inclusive São José Maria Escrivá, que é o exame de consciência, né? Uhum. Ou seja, no período quaresmal, nós precisamos intensificar o nosso exame de consciência, intensificar esse exame que vai examinar a nossa conduta, vai examinar as nossas obras no nosso dia a dia, para que nós possamos crescer em virtude e não transgredir a lei de Deus e a lei da igreja. Uhum. Porque as pessoas têm vivido como se não existisse o céu, como se não existisse o inferno, sendo que, na verdade, são dogmas da fé católica. Aqui nós estamos fazendo uma live para católicos, Isso. né? O céu e o inferno é um dogma, a igreja crê no céu e no inferno. Ou E seja, existem. e existem, né? Então nós precisamos refletir sobre isso, lembrar que somos pó, lembrar que estamos aqui de passagem, lembrar que nós precisamos todos os dias confiar em Deus, né? E examinar a nossa consciência confiando em Deus, não nas nossas forças, e fazendo o propósito de todo dia ser melhor, né, Padre Guilherme? Sim. Exatamente isso. E por isso que a Quarta-feira de Cinzas ganhou esse nome ao longo da história da igreja, justamente para sinalizar que nós somos pó e ao pó retornaremos, de impor nas cabeças dos fiéis católicos
esse símbolo da cinza. Essa cinza, que geralmente ela é confeccionada com a bênção dos ramos, do último domingo de Ramos, né, do ano passado, por exemplo. A gente guarda algumas folhas, né, que enfeitou a igreja, que o padre abençoou. Depois que elas secam, queima, faz coa ela na peneira, para poder usar na quarta-feira de cinzas do ano seguinte. A cinza que nós usamos na igreja, tradicionalmente, é confeccionada dessa maneira. E o gesto de impor as cinzas não é uma questão de superstição, mas é um marco, é um sinal visível de que nós estamos na penitência, que está iniciando esse tempo penitencial. Porque os judeus usavam as cinzas como sinal de penitência. É um sinal antigo. Se cobria todo o corpo com as cinzas para mostrar que estava vivendo aquele tempo de recolhimento. Por isso que na igreja, além das cinzas, no tempo quaresmal, nós veremos isso de uma maneira litúrgica, bem concreta, que é a ausência de flores no altar, no presbitério. As flores são retiradas. O paramento do padre é o roxo, que vem exatamente significar esse tempo de recolhimento, esse tempo da nossa sede espiritual, desse exercício espiritual que nós estamos vivendo. Além disso, nós temos a omissão do canto do hino de louvor. Não é cantado o hino de louvor no período quaresmal, a não ser em 2 solenidades prescritas pela igreja, que é o dia 19 de março, que fazemos ali a memória de São José, esposo de Maria, portanto é um dia solene, canta-se o hino de louvor. No dia 25 de março, se não é na Semana Santa ou no domingo da Quaresma, que é a festa, a solenidade da Anunciação do Senhor, aliás, a Anunciação a Maria, né? E a omissão do hino do Aleluia. Não se canta em hipótese nenhuma o Aleluia no canto de aclamação ao Evangelho. Ele será cantado solenemente lá na missa do sábado, na Vigília Pascal, né? Na verdade, não é missa. Na Vigília Pascal do sábado santo da ressurreição do Senhor. Vai ser cantado ali solenemente. Então, tudo isso, liturgicamente, é para nos mostrar. E ainda é prescrito pela igreja que fosse reduzido os instrumentos, que seria o órgão só para a sustentação da voz para o canto. Mas isso, infelizmente, é muito complicado aí nas nossas paróquias, as equipes de canto entenderem nesse sentido. Essa suavidade, para poder o quê? Para nos levar, tudo tem que nos levar a essa introspecção. Não é tristeza, gente. Não é tristeza. Mas é um momento de recolhimento. É um momento de oração. Sobretudo nessa sociedade que nós vivemos, de uma maneira tão agitada, tanto barulho, que as pessoas não estão acostumadas ao silêncio, mas o silêncio ele vem nos descansar e ele nos coloca nesse contato consigo mesmo. E aqui eu já digo que um dos 3 pilares do tripé da Quaresma é exatamente esse momento de voltar para si. No Evangelho da Missa de amanhã nós veremos isso na reflexão. Esse momento da gente reconciliar consigo mesmo. Olhar para dentro. Né? E esse olhar para dentro, ele está ali simbolizado no próprio jejum. Que é no jejum que a gente percebe a nossa fragilidade. Mas uma fragilidade que é possível de ser vivenciada na nossa luta diária de encontro com o Senhor, não sozinho, mas pedindo sempre a graça de Deus, de olhar para os nossos pecados, de ter essa humildade, reconhecer, de olhar para a nossa alma e de perceber que ela está manchada por algum pecado, mas de ter a humildade de buscar o perdão que é através do sacramento penitencial. E aqui nós insistimos nisso porque nós estamos falando para católicos, porque nós estamos falando da nossa Igreja Católica. Então, de buscar no sacramento, a misericórdia de Deus que vem
limpar essa mancha do pecado na nossa alma. E ainda, nós visamos a reconciliação com o outro. Por isso que a esmola ou a caridade, de entender que nós devemos estender a mão para aquele que está do nosso lado, aquele que é o mais próximo de nós. Às vezes até mesmo de pedir desculpas de uma palavra mal proferida, ou de auxiliar alguém que está numa necessidade até mesmo alimentar, está precisando de algum socorro, enfim, nas N realidades. E nós temos a nossa relação com Deus, que é a oração. A nossa relação com Deus. E é na oração mesmo, nessa entrega da escuta da sua palavra, na oração do terço, da oração da via sacra, do rosário aí da madrugada com o Frei Gilson, que começa aí amanhã às 4 horas da manhã. Estou fazendo aí já uma propaganda, que é algo muito bom que nós temos aí no Brasil, neste tempo quaresmal, enfim. E buscando essas três relações, a gente reconciliado com essas três, com esse tripé, consigo mesmo, com Deus e com o outro, nós buscamos essa integridade do ser humano. E aí sim nós veremos a verdadeira felicidade que nós encontraremos, porque estamos integrados. E a sociedade, às vezes, nos tenta desintegrar. Não é a própria sociedade, né, Lucas? São as pessoas que estão longe de Deus, que nós vivemos essa, vamos falar assim, essa degradação humana. O que nós estamos vivendo é uma crise antropológica. Sim. Né? É uma crise do ser humano. O ser humano, no seu vazio, né? No seu vazio ali, que comete tantas atrocidades e tem tanto sofrimento. Então, isso às vezes nos deixa tristes, frustrados, nos deixam como que se estivéssemos mortos mesmo. E o tempo da quaresma é isso, da gente saber. Por isso que não é um tempo triste. Que tem um Deus que deu a sua vida por cada um de nós. É Jesus. Ele está vivo, ressuscitado. E ele deseja que a gente saia disso, dessa morte. Por isso que é um tempo de voltar para si. É um tempo de alimentar a nossa vida interior. E nós precisamos, gente, fazer esse exercício. E nós veremos quão feliz seremos quando a gente busca essa intimidade com Deus. E por que se busca tão pouco, né? Agora eu acho que está tendo uma crescente na busca pelo sacramento da confissão. Sim. Se a gente for parar para analisar, ainda se busca muito pouco o sacramento da confissão. Uhum. Né? Por quê? Porque as pessoas têm examinado pouco a própria consciência. Exatamente. Não é porque tem pecado, é porque tem examinado pouco a própria consciência. E aí entra muito de acordo com o que o padre Guilherme estava falando. Porque, primeiro, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Certo? Uhum. Mas existe um outro segundo grande mandamento, que é o que Jesus ensina. Amar ao próximo como a ti mesmo. Uhum. Qual que é o grande problema da humanidade? A humanidade não se ama. Porque não sabe de onde veio e nem para onde está indo. Exatamente. E se não sabe de onde veio, não amam a Deus. Não amando a Deus, consequentemente, não amam a si próprio. E não amam o outro. Não amam o próximo. Então, esse é o grande problema. O exame de consciência ele nunca foi tão urgente na nossa sociedade, porque o exame de consciência ele é capaz de nos ajudar até mesmo contra doenças psicoemocionais, né? Coisas que Sim. às vezes a gente fica... Porque você não reconhece mais o que você é, de onde você veio. E realmente é uma crise antropológica. De onde o homem veio? Por que eu vivo nessa terra? Para onde eu vou? Qual é o sentido de existir? Qual é o sentido de existir? Então são perguntas que todo mundo faz. E que um bom exame de consciência nos ajuda a entender quem nós somos e quem Deus é. Porque o exame de consciência não é um martírio para me martirizar com as minhas culpas, com os meus pecados. Mesmo porque eu usei uma palavra no início que é torpe, né? A nossa alma, a nossa visão, essa questão espiritual está tão torpe
que o pecado em nós parece que não gera mais nenhuma ferida. Parece que não nos custa nada. Né? E fazendo um exame de consciência, porque eu digo assim, as pessoas pecam deliberadamente, o Padre Guilherme. Sim, sim. E assim, parece que não gera nenhuma dor no Uhum. âmago, no interno das pessoas. Por quê? Porque deixaram de examinar a consciência. Deixaram de entender a gravidade do pecado. É. O salário do pecado é a morte. Uhum. Né? E é a morte eterna. E é por isso que Jesus veio, e Jesus que instituiu o sacramento da confissão. É bíblico. Uhum. E é por isso que ele instituiu. E É. por que nós precisamos recorrer? Porque o homem em si, se ele não busca uma união com Deus, e essa união, eu estou dizendo, já na via unitiva, que é a via dos santos, né, Padre Guilherme, a Uhum. via Sim. perfeita, até nós chegarmos lá, nós vamos cair muito. Nós vamos precisar sim do remédio, Uhum. né? Nós vamos precisar sim da confissão. Mas antes de precisar da confissão, eu preciso entender, preciso examinar minha consciência, preciso examinar o meu estado da minha alma, Isso. né? Preciso examinar como eu estou. Por Uhum. isso que essa incapacidade do mundo amar ao próximo. Por isso tamanha indiferença. Porque não se amam mais. Não Sim. se amam mais. Por isso que nós estamos insistindo no início dessa live, já quase na metade da live, a importância de fazer um bom exame de consciência. Ah, eu não sei fazer exame de consciência, mas para procurar vídeo de dancinha, de besteira, de palhaçada na internet, todo mundo consegue. Então dá um Google, exame de consciência, vai lá no site da Opus Dei, vai lá no site do Arautos do Evangelho, vai lá no site do Padre Paulo Ricardo, ou se você tiver um devocionário na sua casa, geralmente os devocionários também Uhum. têm um bom exame de consciência. E aprenda a fazer um bom exame de consciência. É. Aprenda, aprenda, é urgente, é urgente. Por que que as filas dos consultórios psicológicos estão enormes e as filas dos confessionários estão vazias? Estão mais se preocupando com o corpo do que com a alma. Estou dizendo que o corpo é descartável, jamais. Porque, na verdade, a igreja não ensina isso. O corpo não é descartável. O Uhum. corpo é matéria importante, sim, para a nossa salvação. Porque é o que nós rezamos no creio. Creio na Sim. ressurreição dos corpos, creio na ressurreição da carne. A Uhum. carne vai sim ressuscitar, né, na segunda vinda de Cristo. Mas nós precisamos. E é muito bonita a liturgia. Esses 3 dias de liturgia, né, Padre Guilherme? Eu já Sim. estava olhando a liturgia. É Né? Nós, maravilhosa. como católicos, precisamos olhar a liturgia. O que Uhum. eu vou viver amanhã? O que a igreja vai fazer amanhã? Rezar com a liturgia da igreja. A liturgia da igreja é rica. Né? É. Porque primeiro Jesus nos apresenta que nós somos pó e ao pó retornaremos, né? Depois nós pegamos a liturgia de Lucas 9, onde Jesus vai fazer o primeiro anúncio da sua paixão. Então, ali Uhum. é onde ele começa a anunciar para os apóstolos a sua paixão. E eu acho muito bonito, porque eu estou fazendo uma reflexão sobre a quaresma, e diante dos nossos prazeres, né, o Padre Guilherme, diante da nossa carne, né, quando nós ofertamos uma penitência, quando nós fazemos uma penitência, quando nós buscamos uma penitência, e agora vocês vão pegar uma referência, a gente começa a dar sabor de morte para aquilo que é mundano. Eu Uhum. preciso dar sabor de morte para aquilo que é mundano, para aquilo que é efêmero, aquilo que tem feito a minha alma se perder, aquilo que me leva ao pecado. Então, por que que a igreja fala para a gente fazer às vezes o jejum, intensificar um jejum, né? Porque a gente precisa sim fazer com que o nosso corpo entenda que não é ele que manda, Uhum. que a gente não precisa satisfazê-lo a todo instante. Né? Então eu gostei muito dessa expressão, sabor de morte. Sabor de morte para aquilo que tem nos matado. Uhum. Né? Porque o pecado mata a nossa alma. Nós precisamos dar sabor de morte para aquilo que tem feito com que o pecado entrasse no nosso coração. Uhum. Exatamente. Quando você fala da questão, né, que a nossa alma fica torpe, fica escura e tudo mais, e às vezes fica assim porque não apresentamos a nossa alma diante de Deus. Sim. Jesus ressuscitou, portanto, ele é luz. É luz verdadeira que vem iluminar o mais profundo do nosso coração. E quando nós olhamos para assim, o nosso pecado, para a nossa alma, né, melhor dizendo, e vamos fazendo esse exame de consciência, tendo essa humildade de reconhecer ali
E a gente vai vendo o tanto que a gente peca nesses pequenos detalhes do nosso dia a dia. E se a gente não observa isso, além da nossa alma ficar escura, nós experimentamos uma frieza espiritual. E é chamado de tibieza. Isso mata mais do que um câncer. É como se fosse o câncer da nossa alma. Isso nos leva a uma tristeza. Isso nos leva a ficar remoendo sempre, talvez, os nossos limites humanos, os nossos pecados que cometemos, as nossas falhas. Isso vai nos adoecendo espiritualmente até uma morte espiritual. E São José Maria Escrivá vem exatamente também lutar contra a tibieza, que é a morte do cristão. Porque tem uma diferença aí, né, da gente continuar nessa morte, temos tíbio, ou da gente enxergar, fazer essa dor de reconhecer o nosso pecado, de que nós ferimos a Deus, que ferimos a nossa dignidade humana, porque o pecado fere a nossa dignidade humana, fere a nossa filiação divina, e fere o outro também. Como eu disse, não, essas três realidades estão intimamente unidas e ligadas. Quando a gente reconhece e a gente sofre, nossa Senhor, quantas vezes, Lucas, eu mesmo me vi preparando a homilia, disse, meu Deus do céu, eu sou tão pecador diante dessa situação, dessa realidade que eu estou me deparando, eu me senti vergonha de mim mesmo. Essa é a dor da contrição, é uma dor saudável, porque é uma dor do cristão. O cristão tem que ser um cristão contrito, de viver essa contrição, de saber que diante do amor de Deus, eu escolhi estar na ausência de Deus e por isso que eu pequei, rompi a relação com Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, também está disposto a me perdoar. E eu volto a essa comunhão quando eu me confesso, e ali então cicatriza, através da misericórdia de Deus, deste sacramento de cura, e eu volto a essa relação com Deus. Então aquela dor já foi cicatrizada, já foi curada. Não é um passe de mágica, mas é um ato de busca, de querer a cura da minha alma. E aí, então, eu vou me sentir mais leve. Quantas vezes a gente escuta isso no confessionário, e mesmo pela minha prática de confissão, eu saio do confessionário leve. Agora, quando eu não faço o exame de consciência, às vezes, não, eu sou pecador mesmo, não tem jeito. Eu vou alimentando esse sentimento de inferioridade, vou alimentando a tibieza, a escuridão na minha alma, e aí eu vou sofrendo, e fica moendo aquilo ali, fica moendo, que um leva apenas a afundar em si mesmo, nessa dor do vazio, do sem sentido. Sim. Então, nós temos aí as opções, a nossa escolha da gente querer sair, né, é uma dor da contrição que me leva a uma cura, ou de uma dor de um ressentimento que fico remoendo e que me leva apenas à morte. Então, é isso. Eu não sei o que eu vou falar para o padre, mas se você não fez o próprio exame de consciência, quer rever o seu dia, faça diariamente. A igreja recomenda isso. Mas diariamente? Sim. Uns 2 minutinhos antes de você dormir, de você agradecer a Deus, Senhor, como que foi meu dia mesmo? O que eu fiz hoje? O que eu deixei de fazer? Senhor, me perdoa. Mas isso eu preciso me confessar. Só esse pedido de perdão aqui está sendo pouco, eu quero sacramentar. Eu vou procurar o padre, eu vou procurar a igreja. Toma nota, vai anotando. Mas cuidado, né, gente? Para não deixar aí aberta a sua listinha de seu exame de consciência. Eu faço isso. Eu vou anotando ali. E quando você vai procurar o padre, você vê, meu Deus do céu, foi isso, é isso que eu quero. Mas isso aqui eu acho que não é pecado, mas leve até mesmo, que você acha que é tão banal, porque o próprio gesto de você colocar para fora aquilo ali, né, de você falar, de você buscar no próprio sacramento, é um sinal de que você está querendo essa cura completa. E aí nós veremos a diferença nisso. Então, nós estamos aqui falando de algo que deve ser feito no dia a dia. Mas aqui é mais intensificado agora, né, nesse período, nessa faxina completa.
De vez em quando na nossa casa a gente tem que dar um de doido. Arrastar tudo, levantar o tapete, arrastar armário, sofá, prateleira de livro, tirar os livros do lugar para fazer aquela faxina completa. O tema da quaresma é essa. De fazer uma faxina completa da nossa alma. Da gente fazer essa opção de uma vida nova a partir de agora. Né? E outra, e às vezes, Lucas, a gente não procura achando que o padre vai ficar lembrando do meu pecado e ficar julgando. Ah, meu Deus, o padre, eu não confesso com o padre Guilherme, porque eu sou da paróquia dele, ele vai me ver depois, vai ficar me lembrando. Eu, particularmente, gente, já tenho meus pecados para eu lembrar, para eu me confessar. Eu não estou no confessionário para ficar lembrando de pecado dos outros, não. Eu posso falar para vocês, o padre Guilherme, quando ele vem me visitar, não tem nenhuma vergonha. Já fala para ele, ó, vou confessar. E a gente precisa entender isso, precisa entender. Né? Essa questão dessa vergonha, ela é intrínseca, né, de pessoas que ainda não entenderam da grandeza do sacramento, padre. E é justamente o que acontece. Eu vou voltar no exame de consciência para a gente finalizar aí nessa questão da confissão. O exame de consciência ele é tão importante, parece ser tão difícil fazer. Quando você começar a fazer, você vai ver que não é difícil. Você consegue fazer um exame de consciência, igual ele falou, entre 2 a 5 minutos. No máximo, no máximo. Né? Um exame de consciência para dormir. Porque esse exame de consciência para dormir, se você tiver cometido alguma falta grave, você provavelmente a luz de Cristo vai iluminar a sua inteligência e você falar, opa, eu acho que aqui tem algo errado, não é, padre? Isso, exatamente. E aí você pode examinar no outro dia, porque o exame de consciência não é só para confissão. Isso, não é. Vamos lá. O exame de consciência é para você fazer o propósito de melhorar no seu outro dia. Então, vou dar um exemplo. Lucas está fazendo o exame de consciência agora essa noite e ele viu que ele foi um pouco sem paciência com o filho. Nossa, amanhã eu preciso ser um homem mais paciente. Né? Então, ou seja, eu cometi um pecado grave? Não. Mas eu consigo também começar a enxergar minhas pequenas falhas e propor a melhorar no meu outro dia. Então é por isso, nós fazemos o exame de consciência. Se tiver alguma fagulha, algum indício de um pecado grave, vai acender uma luz na minha consciência e aí eu vou fazer um exame mais profundo em relação àquilo para ver se de fato foi grave ou se foi venial. Mas nós precisamos nos propor a melhorar todo dia. Por isso que é São José Maria Escrivá ensina. Por isso que a gente faz toda noite, propondo que no próximo dia a gente melhore a nossa conduta, melhore as nossas relações com Deus, com o outro e comigo mesmo. Exatamente, Lucas. Isso é interessante porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não cometi nenhum pecado grave. Oxalá, glória a Deus, Glória isso. a Deus. Mas, e aqueles pecadinhos, entre aspas, que nós dizemos, né? Pecado é pecado. Mas entre os pecados há o seu grau. Pecado grave, né? Que é aquele que a gente chama de pecado mortal, que deriva ali dos 7 pecados capitais e que é uma ruptura. Eu conscientemente que aquilo é um pecado, eu opto, eu escolho em cometer, e aí eu rompo completamente da minha relação com ele, com Deus, sobretudo. Tem aquele pecado venial. Às vezes, você somos amigos, às vezes eu dirigi uma palavra maldita a você, que eu te feri, enfim, que não chegou a um pecado mortal, mas que acabou ali ferindo a nossa relação de amizade e tudo mais, eu devo confessar ele também. O pecado venial, a missa toda, como uma reapresentação, não é uma no sentido de teatro, não é isso, nós somos reapresentados, nós somos levados pelo rito da missa, a paixão, morte e ressurreição, ela perdoa o nosso pecado. Não o ato penitencial, não é o ato penitencial não, gente. A missa como um todo, a missa como sacrifício do Calvário, como esse processo, né, de viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus como um sacrifício incruento, ou seja, que não teve derramamento de sangue, é capaz de perdoar os nossos pecados. Mas não custa também a gente levar eles no sacramento da confissão, como maneira de
de curar, de sanar lá na raiz, talvez uma possível ramificação de levar a um pecado mortal que seria, de fato, a morte completa da alma, mas que é possível de ser sanada através do sacramento da reconciliação, né? Só E para deixar outra, bem claro, essa parte que o padre explicou é dos pecados veniais. Tá? isso, os pecados Pecado veniais. mortal não é perdoado na Santa Missa. Porque às vezes a pessoa pode ficar sem entender que a gente emendou Isso. dos veniais e você foi fazer a A gente explicação. falou tudo misturado aí, né? E aí, só para ficar claro, pecado mortal, a confissão precisa ser auricular, Isso, individual, com o individual. sacerdote e precisa ter absolvição. Né? Mas é uma coisa que eu queria entrar, porque a gente falou do exame, a gente falou da Lucas, do confissão. exame também, só deixa eu fazer um parênteses, senão às vezes a gente passa batido. Você está falando muito é importante fazer o exame para facilitar para as pessoas. Eu estou preparando aí, eu vou estar divulgando nesses próximos dias como fazer um exame para confissão, seja para adulto, jovem e criança. Eu vou Sim, estar retirando do site da obra, do Opus Dei, que tem uns exames muito bons, inclusive vocês sim, utilizam aí na paróquia de São José, sim, aí do bairro, em Uberlândia, né? Aí da sim. paróquia de São José e com o Padre Sérgio, que é muito interessante, é muito simples e Uhum. objetivo, para que você possa se preparar bem para chegar na confissão e você se confessar. Porque a confissão, gente, é um outro detalhe emendando aqui, você não explica o pecado. Você fala, padre, eu pequei assim, assim, assado. O padre não quer saber o que você fez, quando que foi, que momento, está com o vizinho, no contexto. Não. Pecado é pecado. Você cometeu, cometi. Não cometeu, não cometeu. Então você chega e fala o seu pecado. É apenas isso. Sim. É que E é você tem quando um fundamenta. arrependimento dele ali, né? E aí o padre te dá uma orientação breve ali, algumas palavras, pede para você rezar o ato de contrição, manifestando a sua contrição, essa dor pelo pecado, mas que você confia na misericórdia de Deus, e ele te absolve do seu pecado. Impõe a penitência antes da absolvição, impõe a penitência, te absolve, e assim, então, você vai viver como uma pessoa reconciliada, tirando essa tibieza, mas tendo a alegria. O cristão é alegre, mesmo nas diversidades, nas pelejas da vida, nós temos essa alegria em nós. E não podemos deixar com que o pecado nos tire a alegria. O pecado que é isso, né? O mal que é isso de nós. Que é que a gente seja triste, carrancudo, igual um maracujá murcho, É né? verdade. Feio, horroroso, cara enrugada, tudo feioso. Não. Deus nos quer viçoso, alegre, animado, disposto a continuar as pelejas da vida, porque Ele está conosco, né? Só esse E, parênteses aí, para a gente fechar essa parte aí do próprio exame. isso. E o exame, ele vai ajudar tanto nas confissões, por quê? Porque as pessoas têm transformado o confessionário em consultório psicológico. Na É. verdade, elas não querem se confessar. Elas querem ir Uhum. lá contar os seus problemas, o porquê que aconteceu, como que foi, o que o Para outro isso tem a falou de direção, né, ferido. Lucas? Para Para isso isso tem a tem a direção direção espiritual. espiritual, né? E aí, se for um caso de um consultório psicológico, o padre vai te orientar, ó. Aqui não Uhum. se trata de uma direção espiritual, de um problema espiritual, mas um problema humano, um problema de Psíquico. consciência psicológico, e etc. Né? Só que as pessoas têm se transformado por quê? Porque não estão confessando bem, É. né? Não Ou sabem não examinar sabe bem. também. Né? E uma outra coisa que eu falei muito disso no início, que é que parece que o pecado não nos dói, né? Ó, isso é muito sério. O pecado parece que não dói. Parece que eu tenho consciência que é pecado, eu tenho liberdade para fazer e eu faço, né? Porque outra coisa que a gente quer deixar muito claro aqui que pecado mortal, ele precisa ter esses três pré-requisitos, né? Consciência, liberdade, e ele precisa ser executado. É. Então eu preciso ter consciência que aquilo ali é grave, eu preciso ter liberdade Mesmo para sabendo que é grave, eu tenho a liberdade de escolher e de cometer. escolher, de cometer, e eu vou e faço, né? E Uhum. aí são esses três requisitos para um pecado grave, um pecado mortal. Uhum. Por que o catecismo da igreja usa pecado mortal? Porque o pecado mortal ele mata a nossa amizade com Deus.
De forma bem resumida, é isso que o Catecismo da É, Igreja Católica nos ensina. isso. A morte, é uma inimizade com Deus ali que o pecado causa, né, entre o homem e Deus. Então a gente precisa entender isso. Só que parece que o pecado não dói mais. Então eu tenho feito alguns estudos, padre, que eu tenho notado que nós fazemos pouca reparação. Uhum, Nós fazemos pouca reparação do pecado. Por que eu uhum, digo? Se eu cometo um pecado, eu me arrependo, faço o propósito de não mais pecar, eu confesso o pecado, recebo a absolvição. Eu preciso fazer uma reparação. Qual que é o grande uhum. problema? Às vezes a gente acha que reparar é só algo físico. Nós precisamos entender que a reparação, e aqui entra uma doutrina muito bonita, que inclusive é dogma de fé, que é o purgatório. Por isso que existe o purgatório. O purgatório, porque no céu, gente, não entra pecado. Esquece isso. No céu Exatamente. não entra uma fagulha de pecado, né? Mas por que que tem o purgatório? Porque você às vezes se arrependeu, você às vezes confessou, mas existe um débito ainda que precisa ser pago. Eu Uhum. costumo usar muito o Ser limpo, exemplo. purificado, né? Eu ser limpo e purificado não significa que foi reparado, não voltou ao Exato. estado original. Vou dar um Uhum. exemplo, a madeira. Se você pregar um prego na madeira, o prego é o pecado. A confissão arranca o prego, mas o Mas buraco às vezes ficou. fica a cicatriz. O buraco ficou a cicatriz. Esses atos de reparação, né? E aí a gente poderia entrar aqui em algo belíssimo que a igreja tem, que são os Muito dias. amplo aí. É muito amplo. A Não vou entrar indulgência nesse, plenária. que é a indulgência plenária, mas também que ajuda nisso. Mas não vamos entrar Uhum. nesse tema agora. É. A gente precisa fazer atos de reparação. Eu preciso sentir. Eu preciso sentir, né? Porque está tão deliberado, está tão a consciência e tá tão torpe, está tão cega, está tão mal acostumada que, na verdade, a nossa contrição ela é muito imperfeita, né? Porque a gente tem a atrição e a contrição mesmo, né? Porque tem gente que Exato. às vezes confessa ainda por medo do inferno. E tudo É. bem, é válida essa confissão. Mas a gente precisa aprender a crescer no amor, confessar porque a gente ama. Não é Uhum. confessar porque eu tenho medo, é confessar porque eu amo. A É porque eu essência da igreja é o preciso de amor. Deus, né? Porque eu preciso de Deus, porque eu não quero ficar distante de Deus, né? Então, ou seja, quais são as motivações que têm me levado a confessar? Nós precisamos crescer, gente. A live aqui não é, a gente está dando um passo a mais, a gente está levando num sentido um pouco mais profundo para vocês entenderem, né? E- Exatamente, Lucas. E quando a gente faz esse exercício, a gente também, você e eu aqui, ao preparar essa pequena catequese, enfim, esse bate-papo nosso sobre esse tema, nós também estamos crescendo espiritualmente. Sim, Gente, tanto o Lucas quanto eu, nós não chegamos num patamar de santidade, nós estamos nessa busca. E por querermos essa busca, nós queremos também que cada um que está mais próximo de nós, que são fiéis, católicos, batizados, busquem também é, essa pertença a Deus, essa santidade, que é conformar nossa vida com o nosso Senhor, é participar da sua santidade. E Deus quis assim, né? E é esse exercício mesmo, essa busca constante. E essa reparação, gente, ela deve ser feita no nosso silêncio, no nosso anonimato. Não precisa escancarar para os outros que você está fazendo. Não precisa você apresentar diante ali do próprio Senhor, diante das pessoas. Muito simples mesmo. Eu ouvi de um determinado sacerdote há um tempo que é isso. Vou pegar algo bem corriqueiro, que as pessoas gostam. Na sexta-feira, por exemplo, seja qualquer sexta-feira do ano, tem pessoas que não comem carne em todas as sextas-feiras do ano. É recomendado pela igreja? Sim, é recomendado pelo catecismo, pelo Código de Direito Canônico, mas também a igreja delega para que as conferências episcopais, no nosso caso do Brasil, a CNBB, possa legislar sobre isso. E lá na legislação da CNBB, bem claro, você pode fazer abstinência de carne em todas as sextas-feiras, ou você pode substituí-la também por um outro tipo de penitência.
um outro tipo de alimento, uma outra prática. É legítimo isso, é legítimo. O Romano Pontífice deu essa possibilidade, concedeu essa autoridade para que a igreja, né, que está no Brasil possa também legislar sobre isso. Enfim, a pessoa vai no churrasco, eu não estou comendo carne, toda sexta-feira eu não como carne. Vou na casa do Lucas, convidou para o aniversário lá do Felipe, aí de um aninho dele aí, enfim. Chego lá, só tem churrasco, tudo tem carne. Ah, eu vou comer a lasanha, mas a lasanha é de carne moída. Primeiro que eu já não gosto de carne moída. Enfim, só deu tudo carne. E aí eu vou chegar pro Lucas e vou falar assim, não, Lucas, eu não vou comer nada porque hoje eu não como carne. Você já expôs a sua prática penitencial. Você já falou para os outros que você já tocou trombeta como fariseu. Você já amarrou a pedra no pescoço para mostrar que você está de penitência. Então você já foi. Aliás, você já se expôs à sua prática penitencial e você criou uma má situação com aquela família que te acolheu, que te convidou. Você foi convidado porque tem um carinho muito especial por você. E nesse caso fazer? E aí desse santo padre falou, você come a carne. Não precisa falar que você está fazendo a penitência. E você oferece, Senhor, o Senhor sabe da minha intenção de não comer a carne. E eu vou comer esse churrasco justamente me penitenciando, porque eu gostaria de não comer. Eu não quero comer, mas eu vou comer. E esse ato de comer ali, você já está cumprindo a sua própria penitência da quaresma. Aliás, né, na sua penitência ali daquela sexta-feira. Estou dando um exemplo bem corriqueiro, porque é muito comum isso. Eu já fui em muita casa. Não, hoje eu não como carne. Você está achando que você está agradando a Deus, você escancarar, não. O seu coração de contrição ali, não sei se eu estou me fazendo entender, Lucas. Sim. Daqui, você ofereceu, você cumpriu a sua penitência, você não tocou a trombeta diante do outro e você ficou bem com Lucas que te convidou para aquele churrasco. Então são algo simples, né? Eu brinco assim, eu não gosto de carne moída, mas se o Lucas fazer ali, eu vou lá comer a carne moída. Não precisa ali de saber, né? Nesse sentido, assim, né? Brincando, né? Mas são essas pequenas coisas ali do próprio dia a dia. Você oferece, você não vai estar transgredindo a sua prática penitencial, mas você a ofereceu, né? Você a colocou ali. É por isso que fala da comutação, né? E Sim, outra coisa que a gente precisa entender, muito claro. Na verdade, isso tudo que o padre Guilherme explicou é bíblico. Não faça sim, como os fariseus, que sim. fazem É o jejum, evangelho de ficam, amanhã. sim, ficam tristes, ficam abatidos, ficam carrancudos, né? Falam com as trombetas. Por quê? Porque a penitência e a esmola são duas coisas que acompanham uma coisa que se chama secreto. A penitência é um segredo, tem que estar no secreto. A esmola, né? Sua mão direita der, a esquerda não precisa ficar sabendo. Por quê? Exatamente. Porque a gente está buscando agradar a Deus e não buscando os aplausos dos homens. Não Isso. buscando com que eles nos olhem com os olhos, nossa, olha lá o Padre Guilherme faz penitência, olha lá o Padre Guilherme. Não. Esses já receberam sua recompensa, é isso que o Evangelho diz. É. Né? Então não façamos como eles. Né? Então, tudo isso que ele está dizendo é bíblico. Então, duas coisas, vamos supor, na quaresma. Duas coisas que acompanham a questão do escondimento, do segredo, que a gente faz de forma velada, pessoal, íntima, que não expõe, é a penitência e a esmola. Né? A gente não faz, a gente não sai. Né? Hoje parece que virou moda dar esmola ou cometer um ato, fazer um ato de caridade, gritar para o mundo ouvir. Esses já receberam sua recompensa. E na verdade a gente está fazendo para ser visto, e não para É. ser lembrado por Deus, né? Não para agradar a Deus. A finalidade é adquirir os aplausos, né? Trazer os aplausos para si. Uhum. Mas a quaresma é esse tempo. Um tempo
importante, um tempo de intensificar, um tempo de exame de consciência, de penitência, de De oração. oração, de jejum, de esmola, né? É um tempo de crescermos, né? Se não matarmos os vícios, as virtudes não crescem. E virtude é hábito, viu, gente? Tem gente que confunde virtude com algo sobrenatural, né, o Padre Guilherme? É, Mas as virtudes são hábitos. Elas surgem. São José Maria Escrivá fala muito, muito lindo disso, né? Se você criar o hábito todo dia de se mortificar, né, você vai crescer em virtude, as virtudes vão começar a florescer. Se é. você É criar o porque não hábito todo desassocia o humano do sobrenatural. É viver o dia. sobrenatural no humano. E por isso mesmo. E quanto mais humano formos, mais sobrenaturais teremos, né? Sim, sim. Ó, o Felipe. Olha o Felipe aparecendo aí. Gente, que gracinha, Felipe. Tudo bem? Olha lá o Então padre é chegando. isso, gente. O tempo da quaresma, olha aí, dá um tchauzinho pro pessoal. Manda um beijo, O tempo manda. da quaresma é esse tempo maravilhoso que vamos adentrar em vista da Páscoa do Senhor e que nós, nas nossas comunidades, a gente possa viver esse tempo de graça, a oração da Via Sacra que estaremos fazendo nas comunidades, provavelmente aí na sua comunidade vai estar acontecendo. E vamos fazer dessa quaresma diferente das outras. Vamos fazer esse propósito de, de viver mesmo o espírito quaresmal. Não é a mudança de um tempo litúrgico, como eu disse no início dessa live, mas é uma oportunidade que temos de uma vivência, de E uma não é experiência mágica, de né? fé. É uma experiência individual E não é mágica, viu, gente? e Tem não é gente que acha que mágica. o tempo da quaresma já vai deixar a pessoa santa, virtuosa, grandiosa. Não, nós somos todos pecadores. É um tempo que a gente vai lutar ainda mais para crescermos, Ô, né? Mas não é Lucas, mágica. para não assustar você, porque às vezes você vai começar a fazer seu exercício quaresmal, fazer a sua penitência, o seu propósito, às vezes pode acontecer coisas para tirar daquele Sim, foco seu. Aí você tem a consciência que é o diabo querendo te separar daquele propósito. Daí o que você faz? Você não entra em desespero. Você não não. perca a perseverança. Aí que você busque mais a Deus. Senhor, me ajude a vencer essa tentação. Me ajude a resolver esse problema, porque eu sei que está acontecendo para poder me desviar desse propósito. Isso é um exercício. Então é luta. Isso pode ser quando você comece a aproximar mais de Deus, é uma batalha mesmo, gente. É uma guerra mesmo, é uma guerra espiritual. O inimigo vai fazer de tudo para tirar. Quando você está fora, quando estamos fora dessa comunhão com Deus, já estamos na garra do diabo. Então, ele não vai ficar tentando, porque já estamos com ele. Sim, Agora, quando a gente começa a aproximar de Deus, de buscar essa comunhão, ele vai tentar arrastar a gente para o lado dele. E aí cabe a nós a nossa liberdade. E essa consciência, pela nossa inteligência, que é um dom de Deus, não sozinho, mas de buscar mais ainda a graça de Deus, pedir e clamar a Deus essa graça, para que a gente possa progredir no nosso exercício espiritual e celebrar a Páscoa com toda alegria. Fazer nessa renovação do nosso coração, da nossa alma. Aí nós sim. veremos, assim como a faxina de uma casa, que a gente tira o pó, limpa tudo ali direitinho, depois da faxina a gente sente aquela fragrância do produto de limpeza que nós usamos, daquele cheirinho de casa limpa, assim também é a nossa alma. Nós sentiremos esse cheiro da própria ressurreição do Cristo no mais profundo da nossa alma, porque nós fizemos uma boa quaresma, e fizemos uma boa penitência, uma boa reparação, e buscamos essa comunhão com Ele. Aí nós vamos sentir esse cheiro de vida nova no ar, e vamos querer sair, Sim mesmo. Sim, né, é isso Lucas? mesmo. Né? E a grande questão é que às vezes a gente está tão acostumado, eu não sei. Às vezes você nunca levou a sério também esse período quaresmal, né? E aí, quando você começar as práticas quaresmais, o seu corpo, e entenda bem, às vezes não é nem o demônio, às vezes é o próprio corpo É, que o está próprio tão corpo reage. acostumado, às vezes até o próprio corpo está tão acostumado que ele vai sentir, ele vai começar a Uhum. pedir.
vai começar uma guerra entre o corpo, né, entre a carne e o espírito, né, e que é normal isso, né? Porque às vezes a gente também atribui tudo ao demônio, tudo fica Isso, exatamente. É acontecendo. importante isso. Então é muito importante porque, primeiro, a gente luta contra a concupiscência, contra o mundo e Uhum, contra o demônio. Né? A concupiscência é da carne. O uhum, mundo são as questões exteriores, né? E o demônio é aquele que é o tentador por excelência. uhum. Né? Então, ou seja, o demônio não te força a pecar, mas a missão dele é ficar te tentando para que você peque. É, Né? Então, exatamente. é isso, mas é que senão a gente atribui tudo a ele e, na verdade, a Isso. gente quer tirar um pouco o corpo fora, né? Colocar Ah, um culpado na história. nós vivemos nessa era, né? É. Ah, nossa, foi isso. Nossa, mas não era eu. Não, gente, a gente não é tão bom assim, não. A gente tá falando no geral, tanto eu quanto o Padre Guilherme, nós não somos tão bonzinhos, não. Quando começa a Jesus mortificar a já disse carne, isso, né? Só Deus é bom. só Deus é bom. Quando começa a mortificar a carne, o corpo grita, viu, gente? Grita mesmo. Começa a pedir, começa uma batalha, né? É por isso que Jesus, 40 dias no deserto. A gente pode pegar a passagem de Jesus, É. 40 dias no deserto, né? 40 dias no deserto, ele foi tentado pela Mas consciência como que ele da dor. venceu? Ele venceu com a oração. Com a Ele oração, na venceu perseverança, buscando na mais ainda a comunhão perseverança. com Deus. Justamente. Então isso tem que ficar muito, muito, muito claro, né? Porque nós Uhum. vivemos na era de que tudo é culpa do demônio. Não, não, não Isso. é bem assim. Nós temos que bater o nosso a mão no peito. Isso, Minha máxima culpa. isso mesmo. Porque eu vou te falar, eu acho que nos últimos tempos eu estou trabalhando pouco, viu? Porque o povo está mergulhado na. Essa é a realidade. Né? É simples, a gente tem rede social, a gente vê. É simples. O povo É. perdeu a noção de céu e inferno, o povo perdeu a noção de que a alma é eterna, de que existe um lugar eterno, de que existem E essas perdeu a verdades noção da eternas. sua dignidade, né, Lucas? De filho de Deus, De filho né? de De filho de Deus. Deus, É. totalmente. Né? A gente Isso. vive nesse mundo como filho pródigo, comendo lavagem. E às vezes É. quando a gente se depara com um banquete, a gente fica tão espantado que a gente não se acha digno. Então eu quero falar para você, você é digno sim de um banquete, porque você é um filho amado de Deus. É tempo de voltar. Volta para a igreja. Ah, mas fulano me machucou. Então eu e o padre nós queremos pedir perdão. Perdão. Se alguém machucou, volta. Se alguém feriu vocês, volta. Porque não dá para ficar comendo lavagem no mundo, não. Tem É. E banquete a chegando. graça do perdão, Lucas, às vezes a gente não quer dar o braço a torcer achando que está prejudicando o outro, muito pelo contrário. A graça do perdão nos liberta mais nós do que Sim, o próprio outro. Claro que o outro vai ser beneficiado também dessa reconciliação, mas a gente liberta a nossa alma, a gente está fazendo bem para nós mesmos. eu E não costumo é usar. fácil, gente. Não é fácil perdoar quem Não. nos ofendeu, tá? E rezar pelos nossos inimigos, aqueles que nos desejam mal, aqueles que armam ciladas, aquele que faz coisa grave, que usa contra a gente, enfim. Toda Sim. uma série aí que às vezes a gente encontra no nosso dia a dia. Mas Mas, é a graça de Deus em nós. E esse desejo do perdão, sozinho nós não somos capazes. Precisamos da graça de Deus. Para termos a graça de Deus, primeiro desejamos sentir, querer, buscar, rezar, confiar, entregar, buscar, mais uma vez eu insisto, fazer esse exercício. então, essa questão do perdão, certa vez eu li algo que ficou muito marcado no meu coração. Então, eu me esforço ao máximo para perdoar sempre que acontece alguma situação. Perdão diz assim: você enterra vivo no seu coração uma pessoa a matando. Então, ou seja, você faz do seu coração um cemitério. Pois é. Né? A ausência do perdão gera no coração do homem um cemitério. Né? Uhum, A gente já escutou muito aquela expressão: com essa pessoa eu não converso mais. Para mim, uhum, essa pessoa está morta. uhum. Olha que grave isso. Na verdade, essa pessoa está sendo sepultada dentro do seu próprio coração, faz mal para sua própria alma, né? Você não progride, fica arrastando na vida, né? A ausência do perdão, ela traz até mesmo, dependendo do grau de profundidade, traz doenças físicas, viu? Sim, Agora, muito muitas, sério, muitas. muitas doenças físicas. Né? A gente não vai entrar nesse tema aqui, porque não é o tema Não, da live. porque o nosso tempo Mas já está esgotado, né, Lucas? já esgotei já. Já se esgotou, na verdade. Sim. Mas, para a gente já finalizando, então vamos praticar aí na sua comunidade, na sua paróquia, os atos, né, de piedade, a oração do terço, a adoração,
a via sacra, vai se preparando com o exame de consciência, participe aí do Rosário da Madrugada com o Frei Gilson, você que gosta de rezar o Rosário, é muito interessante. Eu não participo do Rosário, é muito pouco eu participar, mas sempre as meditações do Frei Gilson eu sempre assisto todas ao longo do dia e vai nos ajudando a buscar esse Deus. Participe já, né, da movimentação aí, da programação da Semana Santa na sua paróquia, que não é tempo de rancho, de conhecer praia, de visitar parente, não é feriado. É um momento que nós temos, de fato, para viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus, celebrar a nossa Páscoa, celebrar esse desejo de sair do nosso sepulcro, do nosso coração, às vezes frio, escuro, e deixar com que a pedra role do nosso coração, deixando com que a luz da ressurreição entre, nos trazendo alegria, renovando as nossas convicções, estreitando mais ainda o nosso laço com o nosso Senhor, porque nós fomos criados para essa relação íntima com Deus, porque somos seus filhos, no Filho Jesus. Lucas, eu agradeço aí a sua participação, se você deseja fazer aí as suas considerações finais também. A mensagem que eu deixo aqui no final é justamente essa, que nós precisamos nos comportar como filhos de Deus, né? Nós não somos órfãos, nós temos um Deus que é Pai, que cuida de nós. Ele, muito mais do que nós, quer a nossa santidade, quer a nossa alegria, quer o nosso bom. Muito mais do que nós. Muito mais. Se nós nos esforçarmos, né, ele já se esforçou muito. E ele se esforça deu a vida por nós, né? Sim, e se esforça diariamente, né? Isso. Eu fiz uma breve reflexão nessa missão que eu fui pregar lá em Formiga. E eu fui fazendo uma reflexão. A cruz, ela não pôde conter o amor de Deus. Os altares também não podem conter o amor de Deus, porque o amor de Deus foi feito para ser contido no coração do homem. Essa frase me marcou muito, uma Sim. reflexão que eu fiz. Porque às vezes a gente acha que o amor de Deus parou numa cruz, não. Às vezes a gente acha que o amor de Deus parou na Eucaristia que é celebrada, mas justamente a Eucaristia que é celebrada, a finalidade da Eucaristia é penetrar o coração do homem. Sim. Então foi para isso que Jesus veio, né? Jesus, ele quer penetrar no nosso coração, quer morar. A parada de Jesus é o nosso coração. É o nosso coração. E a nossa parada possa ser o céu. Eu peço desculpa que o Felipe chegou aqui, aconteceu uma coisa que meu filho mais velho está até passando mal ali, tomando um banho. Minha esposa está socorrendo, teve que deixar o pequenininho comigo. Eu quero pedir para que vocês rezem pela minha família, né? O meu filho mais velho está passando mal, vou até encerrar a live com o padre, para eu poder cuidar dele e ajudar a esposa com os outros pequenos. Por isso que o Felipe veio, por isso que eu andei pela casa. Não se preocupe. Live em casa é desse jeito. Agora minha cachorrinha chegou aqui perto de mim agora. Lucas, muito obrigado. Agradeço você que estava aí nos acompanhando. E boa quaresma para todos nós. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. E voltem para a igreja. Às vezes você vai ver essa live, tem muito tempo que você não vai na igreja, tem muito tempo que você não confessa. Às vezes você não tem ido na missa dominical. Volta para a igreja. Volta. É tempo de voltar, é tempo de reconciliar, é tempo de abraçar, é tempo de chorar, é tempo de rir também, assim. Exatamente. Né? Mas rir internamente, assim, de que a gente está conseguindo progredir, de que a gente está conseguindo se espelhar em Jesus. Jesus é o nosso mestre. Deus abençoe todos. Amém. O Padre deu uma bênção para nós e que eu não vou sair sem a bênção, eu quero a bênção. Com certeza. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça para sempre sobre vós. Amém. Um abraço a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.